Olá pessoal, sou o Fernando Reis, estamos de volta para mais um podcast e o tema de hoje é Conhecendo a sua própria natureza. Pessoal, você já deve ter ouvido eu dizer aqui inúmeras vezes: onde está a sua atenção? Está a sua energia. Então eu gostaria que você imaginasse que a nossa atenção, a nossa consciência em relação a algo agisse como uma lente de aumento. E na medida que a gente coloca a nossa atenção em determinadas circunstâncias da vida, obviamente a gente se sente bem. A gente não sente necessariamente algo, vamos dizer assim, que fique nítido, né? Talvez, vamos dizer assim, neutro, ou a gente se sente mal. Eu costumo dizer assim no seminário: você está andando pela rua e tem uma pessoa vindo na sua direção, você troca olhares com aquela pessoa, aquilo faz você se sentir bem, aquilo não muda nada, ou aquilo talvez faça você se sentir mal. Então a gente fala que, infelizmente, a mídia como um todo, ela coloca as informações sempre com uma pegada negativa ou polêmica. Então, eu lembro quando eu comecei até como um estudante de desenvolvimento humano, eu tinha um professor que falou que sugeriria que eu fizesse uma dieta, porque, olha só que interessante, eu morava nos Estados Unidos e uma das dicas que a escola dava era que eu assistisse o noticiário com legenda, para que eu pudesse pegar conversas sobre o dia a dia com a legenda em inglês para me continuar estudando inglês. Então, eu estava assistindo bastante noticiário e mal sabendo que eu estava, inundando a minha mente de coisas não muito legais. E até mesmo um dia eu me deparei com um estudo que dizia que o motivo que a mídia faz isso é porque prende a sua atenção mais que algo positivo. Então, teoricamente, porque quando a gente se educa em relação ao que aquilo que está acontecendo faz a gente sentir, obviamente, a gente vai querer manter distância, de certas coisas. E sempre quando eu comento algo assim, alguém fala assim: mas eu gostaria de me manter informado. Como é que eu faço? Daí eu pergunto assim: você quer se manter informado ou quer ser feliz? Porque se você escolher ser feliz, você será mantido informado de mais coisas que te faz feliz. Eu vou falar de novo, tudo bem? Se ao invés você escolher se sentir feliz do que se sentir, entre aspas, informado, você prefere se sentir bem, porque obviamente, ficar vendo aquelas coisas, não é possível que você fala que faça você se sentir bem, a não ser que você esteja viciado em adrenalina, viciado em noradrenalina, cortisol, daí tudo bem. São esses os químicos que certos programas irão elicitar em nós, Então, quando é mais importante para você se sentir bem, se sentir feliz, e você honra isso, e você será informado de mais coisas que te faz feliz. Não, de maneira alguma eu gostaria que você imaginasse que você estaria alienado, porque quando você analisa a vasta maioria daquelas informações, elas não têm relevância alguma no seu dia a dia. E se você me permitisse agora até tentar ensinar algo fora desse espectro de linearidade, no sentido de que eu vejo algo que me faz bem, eu me sinto bem, eu vejo algo que faz mal, eu me sinto mal, mas eu queria ir um pouco além com você hoje nesse podcast. Você já deve ter ouvido falar daquele experimento chamado a dupla fenda, que basicamente, quando traduzido para a nossa realidade, é chamado de efeito observador, onde foi constatado que uma partícula, ou seja, um pedacinho de matéria, o menor possível, um elétron, só se comporta como elétron quando observado como tal. Ou seja, quando tem um observador lá tentando procurar um elétron e que ele se comporte como um elétron. E quando o pesquisador saía da sala, aquela partícula se comportava como onda, ou seja, como possibilidade de novo. Então, onda é possibilidade, partícula é algo. Então, as coisas só são porque elas estão sendo observadas daquela forma. Eu sei que isso vai
criar polêmica, né? Tem gente que é muito descrente disso, mas pelo que eu estudei, pelo que eu presenciei na minha vida, eu notei que não foi suficiente observar somente uma nova vida para mim. Primeiro, eu precisei fazer uma dieta de negatividade. Dieta braba de negatividade. E depois eu precisei alimentar a minha mente com informações que fossem me ajudar a criar uma realidade diferente. Tudo bem? Então, primeiro, dieta de negatividade. Você tem que fazer uma dieta. Então você vai falar, Fernando, se eu não puder fazer uma dieta, você vai brincar de fazer dieta. Deixa eu explicar. Sabe quando você era criança, sua mãe falava com você e você não ouvia? Então, não ouça essas pessoas negativas. Brinca de novo. Ignora elas. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Lembra quando você era criança, sua mãe falava, Pedrinho, e você ignorava ela? Então, primeiro eu tenho que fazer essa dieta. E segundo, eu tenho que cultivar. Cultivar o quê? Novos padrões mentais e emocionais. De novo, primeiro, dieta de negatividade. Segundo, cultivo de novos padrões mentais, ou seja, nova forma de pensar, que eventualmente vai gerar uma nova forma de se sentir. Peraí, professor, então você está me dizendo que eu vou ter que aprender a controlar os meus pensamentos? Não. Sabe por quê? É muito difícil controlar pensamentos porque eles não são seus. Eles estão passando por você, mas você precisa entender a natureza desses pensamentos, se eles são positivos ou negativos, porque o que importa é a energia que está passando por você, a energia que está passando. Então, você não precisa controlar os seus pensamentos, você precisa descobrir a natureza deles, ou seja, como os seus pensamentos sentem no corpo, porque você pode ter certeza que a soma de todos os pensamentos das pessoas, do que elas estão observando, conscientes e inconscientes, está criando algo chamado realidade, de acordo com a física quântica, não é acordo com o Fernando, tudo bem, pessoal? Vamos concordar em discordar. Se você acredita que tem outra coisa acontecendo, tudo bem. Espero que essa filosofia dê certo para você. O que eu posso dizer é, quando eu fiz a dieta da negatividade, quando eu cultivei, eu só vi mudanças contínuas quando eu olhei o novo através de novos olhos. De novo, eu só vi uma mudança contínua em minha vida quando eu olhei o novo por novos olhos, ou seja, eu não tive um dia bom, porque eu entendi que não ia adiantar eu ter um dia positivo, que eu deveria me tornar uma pessoa diferente e que para me tornar uma pessoa diferente ia requerer, primeiro, que eu tivesse desapegos de certos tipos de comportamentos. Eu teria que abrir mão de certas coisas para usar o meu tempo para construir um novo ser. E quanto tempo você está falando, Fernando? Meu amigo, minhas amigas, galera, 20 minutos por dia. Pelo amor de Deus, você vai falar que se você não tem 20 minutos para o seu futuro, imagina você sentar, cara, pegar um papel, uma caneta. Porque agora, se você for falar assim, não, eu ouço mais que 20 minutos. Não. Eu preciso de 20 minutos da sua atenção, não dividida. Se você tiver 20 minutos para você se sentar e uma caneta azul, uma folha em branco, e você escrever, estudar por 20 minutos um material novo que vai somar na sua vida, galera, em um ano você vai ser uma pessoa infinitamente melhor. Não só para você, mas para todos à sua volta e principalmente a sua vibração dominante, que é aquela que é a soma de todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos que se expressam através das suas ações, inclusive a ação de pensar e de estar vibrando, porque todo mundo pensa que a ação é só aquela que você vai lá e faz algo. Não. Pensar é um verbo, meu amigo. Nós somos um verbo. Estamos sempre sendo o criador da nossa realidade. Então, quando você observa os padrões mais repetitivos na sua vida, você dá uma pausa e olha em perspectiva e nota quais padrões estão sendo repetitivos e você detecta como que você se sente em relação a esses padrões, o que são esses padrões e como você se sente, e você determina, então peraí, quais seriam
padrões que eu gostaria que substituísse esse padrão e como eu gostaria de me sentir nesse exato momento. Você está honrando a sua verdadeira natureza porque ela é criativa. Nós somos seres criativos. Todo mundo que está ouvindo esse podcast ou assistindo ele está fazendo isso. Então, quando foi em 2006 que lançaram talvez o material mais fácil de se entender o que é a lei da atração, que é aquele livrinho, O Segredo, pessoal, que lá é o pré-primário e infelizmente, como muitas das pessoas que participaram, eu tive o prazer de conhecer quase todas elas que estão naquele DVD do Segredo, que eu morava lá fora na época quando lançou, e eu lembro que eles mesmos, depois do lançamento, muitos anos depois, disseram, a gente foi colocado um tom meio... Não é que é sensacionalista, mas somente com a ideia de conseguir coisas materiais. Eu tenho 0%, eu não tenho nada contra você desejar criar um carro novo, uma casa nova, uma viagem. Galera, isso não me preocupa de maneira nenhuma. O que eu tô dizendo para você é que não se limita a isso. Não se limita a isso. Porém, a forma como você se sente na maior parte do tempo está determinando a sua experiência de vida. A sua experiência de vida está sendo determinada por como você se sente. Por quê? Então vamos lá. O resultado final de toda a experiência, né? A gente está indo a almoçar para, quem sabe, saciar a nossa fome. Estamos sentindo com fome, tudo bem? Quando a pessoa não está indo almoçar porque é o horário de almoçar, né? Ela está indo almoçar porque ela está com fome. Tá, beleza, ela vai comer. Então, em algum momento naquela refeição, ela foi saciada. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Uma garfada, depois daquele momento de estar saciado, quem sabe, começa a diminuir o prazer que você sente. O prazer não é igual, certo? Eu gostaria que você notasse isso um dia. E dependendo, se você estiver fazendo isso de uma forma compulsiva, compulsiva, você tá inconsciente, sabe? Enfiando a comida dentro da boca. Você nota que até você acaba se sentindo mal no final. Como que é possível isso? Você estava com fome, começou a comer, se sentiu bem, em algum momento ali você se perdeu e daí começou a se sentir mal. E é a mesma coisa. Então você vai falar que comer é ruim? Não, lógico que não. Comer fez mal? Não necessariamente. Foi o excesso. Foi a partir do momento em que você agiu de uma forma compulsiva. Então, a jornada de se tornar o criador da sua realidade, ela demanda que você se torne mais consciente. E ao você se tornar mais consciente, você evolui. Então a gente fala que é uma isca para o pessoal materialista, que obviamente o materialismo não é o final, né, de todas as jornadas. No final a jornada é espiritual, é o desenvolvimento do gerenciamento do nosso estado de espírito e de o quanto benéfica é a nossa presença, né, no planeta. Porém, é uma ótima isca. Por quê? Porque todos nós temos anseios. Não tem nada de errado em você ter anseio. Você não ter um carro não vai fazer as outras pessoas andar de carro. Você entende isso? Você não ter um automóvel não faz a outra pessoa ter um automóvel. Tudo bem? Você não ter uma perna não vai fazer outra pessoa andar melhor. Então isso aí são alguns programas, infelizmente, que você absorveu do meio sem ter consciência, na qual você coloca de uma forma negativa ter coisas. Lembra quando o problema era o canudinho? Lembra dessa época? Já passou da época do canudinho, né? Onde falava que canudinho de plástico, tá cheio de canudinho no oceano, e como se fosse, né? Daí você chega no lugar, o canudinho não é de plástico. Nossa, esse lugar é super especial. Daí você precisa de 4 de papel. Já lembra disso ou não? Não era uma melhor gestão daquilo. A solução é sempre trocar algo que no final das contas, tirar o sal da mesa. Não sei se aconteceu isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos aconteceu, que a ideia era tirar o sal da mesa. Porque se eu não ver sal daí... Então você vê que jamais é dar consciência para a pessoa das escolhas dela. É reduzir, como se a gente fosse um bando de bebê que não soubesse o que a gente está fazendo, certo? Muitas vezes a gente age de uma forma como a gente é inconsciente, mas a gente precisa aprender. Essa jamais vai ser a solução. Essa jamais vai ser a solução, controlar o que está acontecendo lá fora. Então, a função da nossa vida é despertar a nossa natureza criativa,
é participar, é como se Deus, inteligência universal, o nome que você quisesse dar, porque a gente está aqui de cara para um pôr do sol maravilhoso, o céu está com umas 10 cores diferentes, e eu falo assim, cara, parece que o Criador fez um bom trabalho na criação disso, e o convite dele seria, colabore nessa criação, deixe esse lugar um pouco melhor do que você encontrou. Agora, tá aí um pensamento que ia fazer a diferença. Imagina se todos nós falássemos isso, vou deixar esse lugar um pouco melhor que eu encontrei, tá certo? Imagina você entrar num banheiro e você não deixar ele pior, só porque, sei lá, já estava meio sujo, você deixa mais sujo, já tá sujo, eu vou deixar mais sujo. Você imagina se a gente começasse com essa consciência, eu vou deixar os lugares um pouco melhor por onde eu passar, correto? Você seria até mais consciente até do que você fala. A gente precisa ser, eu mesmo preciso ser, porque às vezes a gente fica preso, né, no que está acontecendo lá fora, algum acontecimento mundial, e a gente às vezes quer se manter informado às custas da nossa felicidade, mas ao momento que a gente honra a nossa felicidade, o que a gente fica sabendo é de mais coisas que nos faz feliz. Então, tudo passa a ser, a princípio, pessoal, você ter consciência, de novo, resumindo, de como seus pensamentos sentem, porque a soma deles no final do dia vai determinar a transmissão sua para a vida. E você, obviamente, deveria de estar encontrando certas circunstâncias com a qual são similares de frequência com aquilo que você está transmitindo. Então, ninguém consegue plantar arroz e colher feijão. Você sempre vai colher de acordo com aquilo que você está transmitindo. Então a pergunta é, quais sementes de pensamento você está semeando? O que você anda colhendo na sua vida? Porque a partir do momento que você planta algo, você não tem controle do que você vai colher. Você só tem controle daquilo que você planta. Então, escolha plantar a alegria na sua vida. Escolha semear pensamentos positivos. Escolha semear possibilidades e você encontrará um mundo de possibilidades na sua vida. No final do dia, a vida está sempre convidando a você conhecer a sua própria natureza, que é a natureza criativa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Por favor, subscreva no canal, deixa um comentário. Se existe alguma coisa que você deseja que eu fale, deixa aí no comentário, eu vou tentar encaixar na nossa pauta e a gente se vê toda semana por aqui. Um abração, até mais.